anterior você já estabeleceu algumas metas, alguns objetivos para alguns pilares de sua vida, no mínimo 3. Lembra do que nós trabalhamos na aula anterior? Bom, vamos lá. E agora nesta aula nós vamos trabalhar com um elemento que é fundamental, é um combustível totalmente necessário para que você consiga alcançar aquelas metas, aqueles objetivos e viver realmente uma vida plena, uma vida em abundância. Nós vamos falar sobre inteligência emocional. Não sei o que você pensa sobre inteligência emocional, o que você deduz que seja inteligência emocional, mas é muito comum a gente perceber que as pessoas elas dizem: eu tenho inteligência emocional porque eu consigo lidar com as situações desafiantes do dia a dia, com aquelas situações realmente bem atípicas, com os conflitos, com as desavenças, de uma forma equilibrada emocionalmente. Eu consigo lidar com os desafios do dia a dia, com as barreiras, com as dificuldades e sair dessas situações de uma forma plena, equilibrando-me emocionalmente, saindo emocionalmente tranquilo. Isso é inteligência emocional? Eu posso te afirmar que sim, isso também é inteligência emocional, mas inteligência emocional vai muito além. Segundo Daniel Goleman, um norte-americano, pai da inteligência emocional, o que ele diz? Inteligência emocional é a capacidade de você se conectar com você mesmo, com você mesma, explorar o que há de melhor em si, ok? Olha só, preste atenção nesse meu braço. A capacidade de você se conectar com você, competências emocionais pessoais e competências emocionais sociais, a capacidade de você se conectar com o universo. Mas Will, por que você abriu o braço? Olha só, preste atenção. Imagine que eu seja um avião. Imagine que você seja um avião. Isso é para você gravar, memorizar bem o que é inteligência emocional, e é a inteligência emocional que vai te levar também a alcançar uma vida plena. Imagine que você seja um avião e eu seja um avião. O meu corpo, o seu corpo, é a base do avião, é o corpo do avião, é a sua espiritualidade. Cada um tem a sua espiritualidade, tem a sua religião, tem a sua conexão com o ser divino, enfim. Então o centro é a base, o corpo do avião. Este meu braço é uma asa do avião, competências emocionais pessoais, a conexão que eu tenho comigo mesmo. E este meu outro braço é a outra asa do avião, competências emocionais sociais, a conexão que eu tenho com o mundo. Vamos lá, olha só, um avião, ele só sobrevoa, ele continua pleno, voando bem, quando as duas asas estão bem, enfim, estão bem conectadas e fortalecidas ali, existentes ali. Imagine que eu não tenha essa asa do avião, eu não consigo me conectar com o outro, eu não consigo realmente me relacionar com o próximo e essa asa não existe. Eu só tenho conexão comigo mesmo, eu só tenho esta asa do avião. O avião vai sobrevoar? O avião vai continuar pleno? Ele vai continuar no ar? Ele vai exercer a função dele, que é sair de um lugar e voar para o outro lugar? Lembra do Boeing? O Boeing ele consegue decolar e realmente alcançar o objetivo dele se conectando somente ou tendo somente uma asa do avião? Não! Se ele não se conectar, se ele não tiver a outra asa, ele não consegue sobrevoar. E da mesma forma que se eu só tiver essa outra asa aqui, eu só me conecto com o próximo, eu só me dou, eu só me entrego, eu só vivo para o próximo, eu só vivo para o meu marido, para os meus filhos, eu só vivo para o mundo, para satisfazer as necessidades do outro, mas eu não me conecto comigo, eu não tenho essa asa. Você como um avião, você vai voar, você vai decolar, você vai alcançar o objetivo de sua vida? Claramente que não. Então, inteligência emocional é a capacidade que você tem de se conectar com você e também se conectar com o mundo. Preste atenção, eu tive um coach que ele é muito racional. Lembra lá nas nossas primeiras aulas que nós temos os dois hemisférios do cérebro? Algumas pessoas elas são mais racionais, outras são mais emocionais, e a grande importância, a grande sacada é quando eu consigo mobilizar o meu racional e o meu emocional e assim gerar resultados realmente produtivos, eficazes e plenos em minha vida, em sua vida. Olha só, ele era uma pessoa muito racional, ele é uma pessoa muito racional, ele se conecta muito com ele mesmo, mas ele tinha uma certa dificuldade de se conectar com o próximo, de se relacionar, de olhar para o próximo, de ter empatia, e um grande desafio para ele era o trânsito,
Eu não sei se você vive este mesmo desafio, se você se estressa constantemente no trânsito, se você se altera, se você mete a mão na buzina constantemente, se você xinga, se você se estressa, enfim, um grande desafio para ele era realmente o trânsito, a capacidade de se conectar, de olhar para o outro. Bom, vamos lá. E ele começou o processo, começou a entender as causas realmente daquelas consequências que ele vinha tendo, enfim, daqueles momentos de estresse sem resultado, e ele começou a trabalhar e exercitar realmente o que é inteligência emocional, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Lembra que eu disse que nós já trouxemos em algumas aulas que a comunicação, que a percepção que você tem sobre o fato, como você olha para o fato, gera um pensamento que vai te gerar realmente um sentimento e uma ação. Então, quando ele estava no trânsito e ele via uma pessoa às vezes mais devagar com o carro, uma pessoa que às vezes até mesmo de repente cruzava a frente dele, ele comunicava o quê? Olha só, essa pessoa é uma idiota, essa pessoa é não sei o quê, olha só, essa pessoa anda muito devagar, por que ela não vai para o acostamento, isso, aquilo. E essa comunicação, essa percepção gerava um pensamento, e o pensamento, lembra que ele pode ser um diálogo interno, eu fico alimentando aquela vozinha aqui dentro, ou uma imagem, eu fico imaginando aquela pessoa ali dirigindo lentamente, enfim, pensando na vida, totalmente distraída e nem aí com o trânsito. Então aquilo vai gerando um pensamento e gera realmente um sentimento. Nosso cérebro é uma farmácia, é uma indústria, aquilo que eu penso vai produzir hormônios e neurohormônios e abalando as minhas emoções ou me trazendo emoções positivas ou negativas. Então ele tinha essa percepção, ele fazia essa leitura no trânsito, ele usava aquela lente para realmente avaliar, analisar o trânsito e gerava aquele pensamento, sentimento ruim e ele se estressava, aumentava o nível de cortisol, de adrenalina e gerava realmente emoções ruins, de estresse, enfim, ele ficava alimentando aquilo. Quando ele entendeu o que é inteligência emocional e o quão ruim é de ficar gerando emoções negativas, lembra também que para cada emoção negativa eu preciso de 3 emoções positivas para que amenize o efeito daquela emoção negativa, o estrago daquela emoção negativa. Então ele entendeu o quão ruim era aquilo e que ele poderia fazer uma outra leitura sobre aquele fato do trânsito. Ele começou realmente a controlar a percepção que ele dava sobre aquele fato. Ele começou a pensar, segundo ele começou a me dizer, vamos lá, olha só, pode ser que essa pessoa não esteja com tanta pressa, ela deve ser às vezes mais de idade, ela deve ter o hábito de dirigir mais vagarosamente, enfim, e de repente se passa alguma pessoa muito rápida, pode ser que ela esteja com pressa, pode ser que ela esteja indo socorrer um filho, um amigo, levando alguma coisa importante para um hospital. Então ele mudou a maneira como ele olhava para a situação no trânsito, como ele fazia a leitura sobre aquelas situações para que fossem geradas emoções boas nele. Então ele começou a ter mais empatia, a se conectar com o próximo. Antes ele só se conectava com ele, ele não desenvolvia a empatia, ele não pensava sobre o que o outro pode estar passando, o que o outro pode estar pensando, o que o outro pode estar sentindo. E isso fez com que ele começasse realmente a exercer em plenitude a inteligência emocional, a viver a essência da inteligência emocional, que é a capacidade de se conectar com ele e a capacidade de se conectar com o outro. Olha só um outro exemplo muito claro de quem não vive a essência da inteligência emocional. Eu tive uma outra coach que ela era uma pessoa que realmente olhava muito para ela mesma. Ela não se conectava muito com o marido, ela só pensava nela, ela só pensava em comprar coisas para ela, nem mesmo para os filhos. Ela não se importava muito com os filhos, não comprava as coisas para os filhos, ela vivia em academia, pensando em roupas caras, trocando de carro e nada para o marido, nada para os filhos. Então, ela se conectava muito com ela mesma. No avião da essência da vida dela, ela tinha apenas uma asa, que era a conexão com ela. Ela não se importava com os outros, com o marido, com os filhos. E você deve conhecer alguém assim. Às vezes aquela mulher ou aquele homem, aquela mulher que só pensa nela, vai para a academia, faz tudo para ela, não se conecta com o outro.
outro, o avião dela vai voar, ela vai conseguir ter uma vida em plenitude, ela vai conseguir realmente realizar todos os sonhos delas e alcançar a felicidade, se conectando somente com ela mesma? Provavelmente não. Uma hora esse avião ele vai cair. As consequências de se conectar somente com ela mesma realmente vão ser desastrosas e uma hora a conta vai chegar para pagar. Sim ou não? Seja bem sincero mesmo. Vamos lá, faz sentido para você? Então, inteligência emocional é a capacidade que eu tenho de me conectar comigo, de extrair o que é de melhor de mim, de desenvolver melhores emoções, entendendo que eu tenho autocontrole quando eu tenho uma percepção positiva sobre os fatos, ou utilizo da regra 10-90, que é 10% fato e 90% é o que eu comunico sobre o fato. Inclusive esse meu coach que eu disse sobre o trânsito, ele realmente começou a trabalhar a essa regra 10-90, ele começou a fazer a leitura. 10% é a pessoa lerda, 10% é a pessoa que passa correndo em minha frente, 90% é a maneira como eu vou fazer a leitura desse fato para me gerar emoções boas ou ruins. Então a capacidade de se conectar com você mesma, de explorar o que é melhor de si e também a capacidade de se conectar com o outro. E aí sim, realmente alcançar voos extraordinários, voar plenamente com as duas asas, em equilíbrio com a sua essência, com a sua espiritualidade. E aí sim, você vai alcançar as suas metas, os seus objetivos, compreendendo, vivendo a essência da inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, pai da inteligência emocional. Então, para alcançar as suas metas, os seus objetivos que você já está estipulando, traga a essência do que é realmente a inteligência emocional. Se conecte com você, mas se conecte também com o mundo, com o próximo e alce voos extraordinários e alcance voos extraordinários e viva sua vida plena.